Fala, gente. Beleza com vocês? Gente, é o seguinte, eu quero gravar esse vídeo aqui, tá? Como se fosse um papo direto, assim, entendeu? Conversando com vocês, falando aí um pouquinho sobre a solidão, mas um pouquinho diferente do que eu sempre venho falando com vocês já há um bom tempo. Com um ponto de vista um pouco diferente dessa vez, principalmente depois dessa cirurgia que eu passei. Passei, né? Pela cirurgia, mas ainda estou passando pelo pós-operatório que está bem difícil. Tá tudo bem, tá? Só que ele é difícil, tá bom? Então, essa cirurgia me inspirou em querer gravar esse vídeo aqui. Não sei como é que vai ficar, tá? Mas eu acho que vai servir para algum tipo de exemplo. O título do vídeo, se eu não me engano, eu botei A solidão é ruim, mas tem o seu lado bom, alguma coisa assim. E vocês vão entender qual o lado bom que a gente pode dizer sobre a solidão toda que vocês sabem. Para quem me acompanha há mais tempo aqui, né, desde sempre, o canal ele existe desde 2016, já passei por várias fases aqui, mas eu entrei numa fase braba, né, depois da minha separação em 2017, e depois da segunda separação, né, que eu fiquei com a que vocês conheceram, que eu chamo de ex-ex. A primeira que ficou casada comigo de verdade por anos e anos, eu chamo de ex. E essa que vocês conheceram mais, a gente chama de ex-ex. Então foram duas porradas e mais depois a perda da minha mãe e mais não sei o que, várias coisas juntas. Aí eu quero começar de 2021 para cá, alguns acontecimentos que eu falo, mano, mesmo na solidão, eu não sei como, mas eu tô passando por essas coisas. Em 2021 eu passei por uma Covid. Foi a primeira Covid da minha vida. Eu ainda tava com a ex-ex. Ela me ajudou, ela cuidou de mim, beleza? Tudo certinho, tá? Aí começa 2022, já eu sozinho. E vamos lá. Eu quero recapitular alguma coisa com vocês. Muita coisa eu mostrei aqui no canal, tá? Muita coisa acho que tudo eu mostrei. Eu sempre gostei de dividir as coisas com vocês. É o seguinte, 2022, eu passei por uma outra Covid, né? Já sozinho. Eu tava morando no Rio Grande do Sul, tava sozinho. Foi brabo, foi difícil. Não foi uma Covid tão complicada quanto a primeira, porque eu tive na primeira, eu tive uma pneumonia, tá? E, enfim, não tinha vacina, não tinha nada. Já na segunda Covid eu já tinha vacinado. E a Covid foi braba, mas foi menos braba. Eu não tive pneumonia e ela foi um pouco mais amena, vamos dizer assim, mas eu passei bem mal. E eu tive que me virar sozinho. Eu tive que, como agora, eu tive que levantar da cama para preparar comida para mim, eu tive que levantar da cama para isso, para aquilo. Ou seja, foi a primeira amostra de como é ter que se virar sozinho nas situações difíceis. Porque muita gente fala, morar sozinho é bom. Tem seu lado bom sim. Mas quando a gente tem uma família por perto, entendeu? Quando a gente tem amigos por perto, quando a gente tem, né, alguém quem recorrer. Mas quando a gente tá sozinho, eu tenho minha irmã, né? Vocês sabem, eu tenho minha irmã, ela mora em Israel. E, cara, a gente não se deu bem por muitos anos, cara, desde sempre. Mas agora a gente anda conversando, a gente tá tudo bem, tá tudo bem, tá? Mas ela tá lá, eu tô aqui, entendeu? Mas tá tudo certo entre eu e ela, tá? Finalmente, graças a Deus, entendeu? Bom, eu. Então, como eu falei, em 2022 eu passei pela Covid sozinho, que foi a primeira experiência, assim, de doença, vamos dizer assim, estando sozinho. Em 2022 também, se eu não me engano, eu passei mal. Eu acho que eu cheguei a mostrar aqui no canal também. Eu passei 12 horas internado lá no sul também. Não lembro o mês que foi a Covid, não lembro o mês que eu passei mal desse jeito, que foi muita dor no estômago e no intestino ao mesmo tempo. Foram alguns dias de dor, até que chegou um dia que eu não estava aguentando. Teve um dia que eu fui na UPA 3 vezes. Na terceira vez, o médico resolveu me internar para tentar ver o que estava acontecendo.
tá? E eu lá sozinho, entendeu? E uma coisa que me doeu muito foi que a primeira vez que teve, desde que eu tô sozinho, tem muita coisa que tá sendo a primeira vez na minha vida. Inclusive essa cirurgia que eu fiz agora é a primeira cirurgia da minha vida. Mas vamos voltar para 2022. Aí eu, primeira vez na vida que eu fui internado, nem que seja só por 12 horas, mas estava internado. Passei a noite lá no hospital, com soro na veia, tomando medicação, sendo observado. E uma coisa que me doeu muito pela primeira vez é ver que, se eu não me engano, tinha 12 camas ali no quarto da UPA, quarto, leito, não sei como é que se chama. E dessas 12, 8, eu lembro bem, 8 estavam ocupadas. E dessas 8, só tinha uma que não tinha acompanhante. Adivinha quem? Tá? E isso me doeu, porque eu via lá, cara, as pessoas com acompanhante e passando a noite junto lá, sentado do lado da cama e eu lá sozinho. E a separação tinha sido, vamos dizer, recente, né? E aquilo tava me machucando muito. Eu, cara, porra, se eu tivesse alguém, ela tava aqui do meu lado, seja lá quem for, entendeu? Whatever. Mas, é, de manhã, eu fui internado à noite, não lembro se era umas 10 horas da noite, 11, sei lá. De manhã, lá para as 8, 9 horas da manhã, eu saí, entendeu? Com remédios, com medicamentos, com raio-x, com isso, aquilo. O médico até hoje não, quer dizer, o médico não descobriu o que era. Ele tinha desconfiado na época pelo raio-x, que não é exato, não é exame exato para isso, mas ele tinha desconfiado na época que o meu intestino estava obstruindo, mas não era nada disso. Mas enfim, mas pelo menos eu tomei a medicação, melhorou minha dor e passou a situação e curou, tá? Hoje eu acredito que talvez tenha sido uma infecção alimentar, alguma coisa assim, eu acho. O médico também falou que poderia ser. Então hoje eu acredito que sim, porque depois daquilo eu nunca mais senti. A dor no estômago e intestino ao mesmo tempo, tudo junto. Fica no vídeo, gente. Que mais? Aí 2023 eu voltei pro Rio. Fevereiro de 2023 eu voltei pro Rio de Janeiro. Nisso, eu esqueci de falar uma coisa, né? Vocês lembram que em 2000 e... Comecinho de 2020, se eu não me engano, início de 2020, eu voltei de Israel pro Brasil, tá? E eu tive que fazer minha mudança sozinho. Eu mudei de um país para o outro sozinho, com a minha mudança, com as minhas coisas, tive que arrumar tudo, isso e aquilo, sozinho. Né, aí que eu, ao invés de vir para o Rio de Janeiro, fui morar no Rio Grande do Sul. Aí depois, em 2023, né, já agora pulando para 2023, eu fiz outra mudança. Só que agora, ao invés de país, de estado. Do Rio Grande do Sul pro Rio de Janeiro. Eu já vou adiantar. Foi uma péssima escolha. Foi uma péssima escolha. Uma péssima escolha que eu fiz foi ter saído do Rio Grande do Sul. Deveria ter ficado por lá, tá? Eu escolhi errado, mas eu tava e tô ainda com depressão. Eu tava e tô ainda com a cabeça ruim. Mas ali, eu não sei o que aconteceu, que eu não pensei direito. E, bom, basta vocês verem tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. E eu tô trabalhando como um entregador, um motoboy. E, cara, o Rio de Janeiro não é fácil, tá? E, enfim, não sendo fácil. E acompanhando as imagens que vocês devem ter acompanhado do Rio. O Rio é isso aí, tá? Ah, não é guerra todo dia, mas tá tudo ali. Entendeu? Você tem que tomar cuidado onde você passa. Se você passa por lugar mais assim, você tem que saber passar. Se você sem querer entra num lugar, você tem que saber entrar para poder conseguir sair. E por aí vai. Principalmente se você tiver de carro ou de moto, entendeu? Mas beleza. Sendo carioca, a gente sabe como é que faz. Mas, né? Tem os riscos. É... Que tem os procedimentos, né, cara? Para você entrar de carro numa favela, para você entrar de moto. Eu já fiz entrega em favela, entendeu? Cara, você tira capacete, entendeu? Você faz alguns procedimentos. Carro, você, porra, desliga o farol, abre os quatro vidros,
enfim, liga a luz interna, são procedimentos que você tem que fazer, tá? Liga o alerta, carro, no caso de carro, você liga o pisca-alerta. Então, o Rio de Janeiro, cara, não é exatamente para qualquer um. O Rio de Janeiro é uma coisa meio complicada, mas como eu sou do Rio, tudo bem. Só que depois de conhecer a paz do Rio Grande do Sul, ou pelo menos da cidade que eu morei, porque Porto Alegre é tão bagunçado quanto o Rio de Janeiro, tá? A capital é tão bagunçado quanto o Rio de Janeiro. Mas eu tô falando da cidade que eu morei, então, depois de conhecer aquela paz, porra, eu senti bastante dificuldade de me readaptar no Rio de Janeiro. Na verdade, eu não me readaptei ainda, tá? E depois de conhecer a própria paz em Israel, como assim, Marcelo? Lá vive guerra? Não, lá não vive guerra, lá tem umas guerras esporádicas, tá? Eu fiquei lá quase 4 anos, não tive guerra, não teve guerra nenhuma. Teve alguns ataques no sul, que eu até cobri aqui no canal sempre, mas na cidade que eu morei nunca teve nada. E se tivesse, tá tudo bem. Sei que vocês me acompanham aqui, vocês acompanham Israel, vocês sabem, lá tem Iron Dome, lá tem isso e aquilo, lá tem a IDF, lá tem isso e aquilo. E hoje tem o Iron Beam, que é o sistema laser de defesa. Enfim, cara, não tá a pleno vapor o Arumbim ainda. Ele ainda tá pegando coisas pequenas, mas ele não vai substituir a Aerodome, mas ele vai agregar junto, entendeu? Tem muita coisa para falar do Arumbim ainda, mas isso não é o caso aqui. Não vamos desviar o assunto do vídeo. Bom, vamos lá. Então, em 2023, fevereiro de 2023, eu fiz a mudança de estado sozinho, Rio Grande do Sul para Rio de Janeiro. Sozinho. É difícil fazer mudança. Sozinho é mais difícil ainda. De um estado para o outro é mais difícil ainda. Mas eu mudei. Vim morar no Rio de Janeiro, num bairro que eu detestei. Não vou falar aqui agora, mas é bem ali onde aconteceu tudo. Ali perto dos complexos. Vai, é perto do complexo do Alemão que eu morei ali, aquela área ali, tá? Não morei no complexo não, tá, gente? Eu morei embaixo, no bairro. Mas é ali, logo ali. Inclusive tem alguns shorts aqui no canal que eu cheguei a gravar tiroteio pra vocês e tudo. Eu sempre tentei mostrar tudo pra vocês aí, tá? Bom, beleza. Já foi uma coisa que eu estranhei muito, porque eu saí da paz de Israel e depois eu saí da paz do Rio Grande do Sul e caí cara, nos bairros mais perigosos do Rio de Janeiro. E isso me fez mal, piorou minha depressão, entendeu? Até que, graças a Deus, sei lá, uns meses atrás, eu consegui mudar para esse bairro que eu tô agora, tá? Não tem nada reclamado aqui, tá tudo bem. Apesar que teve coisa aqui também. Não exatamente aqui, nos arredores, tá? Mas eu não tô saindo de casa mesmo, cara, por causa da cirurgia, então, pra mim não faz diferença. Mas teve alguma coisinha na área também. Nada de grave como lá perto de onde eu morei, tá? Mas teve alguma coisinha também, mas tudo bem. Aí em 2023, cara, eu cheguei no Rio, um mês depois que eu cheguei no Rio, eu não sei o que aconteceu, eu tive uma pneumonia. A minha segunda pneumonia, eu tive a primeira pneumonia da minha vida foi em 2021 com a minha primeira Covid. Mas que nem eu falei, eu tava com a ex, ela me ajudou a me cuidar, tal, e tá tudo bem, agradeço a ela, valeu, obrigado. Mas só que, cara, em 2023 eu tive minha primeira pneumonia sozinho, só que sem explicação, cara. Quer dizer, talvez tenha alguma explicação sim. Porque 2021 tive uma Covid, que eu tive uma pneumonia. 2022 já sozinho eu tive aquela outra Covid que eu falei pra vocês. O pulmão deve ter ficado meio fraco na época. Aí 2023 cheguei no Rio, tive uma pneumonia. Não tive Covid, nada disso. Eu fiz exame umas 2, 3 vezes, não era. Era pneumonia mesmo do nada. Foi um mês e meio mal. Tomei 2 tipos de antibiótico. Tomei, acho que uma caixa de amoxicilina e depois uma caixa de azitromicina, ou ao contrário, acho que é ao contrário. Uma caixa de azitromicina, depois uma caixa de amoxicilina 7 dias, não lembro, ou mais, não lembro. E eu lembro que foram 3 vidros de xarope, foi anti-inflamatório, foi um monte de coisa, gente, tá? Fui para o hospital, tomei soro, tudo sozinho, tudo eu indo sozinho. Enfim, passei por isso também. Em ainda 2023, eu sofri um acidente de moto. Tá lá no meu canal de moto. Eu tava com a câmera gravando no capacete. E
Né? Porque o capacete tá até aqui. Ai, não dá pra mexer direito. Ó, tá vendo? E a câmera fica nessa parte aqui da frente, tá? E eu ando com ela sempre ligada, não que eu não tenho, infelizmente, bateria pra estar sempre ligada registrando as coisas. Eu tenho que comprar mais alguma bateria. Mas nesse momento do acidente, eu tava gravando um pedaço de vídeo, conversando e tal, e acabou que pegou o acidente. O acidente tá completo lá no meu canal de moto. Aí, de novo, ainda em 2023, eu foi um porradão que eu dei. Eu tomei uma porrada de uma moto que veio no corredor atrás de mim, bum, e estilingou minha moto. E eu bati num carro que estava no engarrafamento e o meu joelho foi direto no carro e deu ruptura de menisco. Meu menisco do meu joelho tá rompido, tá? Até hoje incomoda. Não vou dizer que dói tanto, não, não é dor, mas é um incômodo. Atrapalha me agachar totalmente, agachar totalmente eu não consigo. O joelho ele tá o tempo todo dormente, entendeu? Isso aí acho que é porque deve ter rompido o nervo também, alguma coisa assim. Enfim, coisa que eu depois vou ter que ir no médico para ver o que dá para fazer, né? Bom, aí eu passei por esse acidente. Ah, mas nessa época eu ainda tava morando naquele bairro que o bicho pega. Só não quero falar o nome do bairro porque, né, não vem o caso aqui, mas é naquela área lá que eu falei do Complexo do Alemão. É, aí depois, né, já falei que eu tô morando em outro bairro, eu fiz outra mudança. Agora é de bairro para bairro, de novo, sozinho, tá? Aí e sobre o acidente foi bem difícil, eu tive que fazer tudo sozinho. Eu tive que ir para médico sozinho, sem conseguir andar. Eu tive que pegar metrô sozinho, sem conseguir andar. Ah, Marcelo, mas metrô é fácil. Depende, cara. Se for na Zona Sul, é fácil. Fácil, entre aspas, com o joelho doendo e ruim pra caramba. E inchado, que nem uma bola do jeito que tava, entendeu? Cheio de líquido sinovial. Mas eu tive que ir no hospital 3 vezes pra tirar líquido, tá? Foram 5 seringas daquela grossa de 20 ml, que saiu 2 vezes. E na terceira vez foram 3 seringas daquela, entendeu? Fica aí, gente, para mim tentar contar um pouquinho, vocês vão entender o porquê desse vídeo. Então, e eu passei por várias coisas, fui médico várias vezes, fui em UPA várias vezes para poder tomar remédio para amenizar a dor. E foi passando o tempo, foi passando, e fui fazer exame. E esse negócio do metrô, que eu falei, é fácil entre aspas, porque onde eu fui fazer o exame, na clínica, que eu fui fazer o exame, que era uma ressonância do joelho, no metrô de Botafogo, que era o bairro onde eu fui, tinha escada rolante. Mas no bairro maravilhoso que eu morei, onde o bicho pegava, tinha metrô sim, mas não tinha escada rolante. Tive que descer a pé. Imagina. Poucos dias de acidente e o menisco rompido. Tive que ir sozinho. Entendeu? E por aí vai. Aí eu superei essa do acidente também. Gosto, quer dizer, eu não vou dizer que o acidente está superado no meu joelho, porque não tá. O menisco tá rompido, o joelho tá ruim, mas eu tô falando, eu passei por essa. Tá? Eu sigo a minha vida e continuo, consigo fazer praticamente. Eu faço tudo, tudo. Só não consigo me agachar 100% mais. Então, cara, eu já passei sozinho por uma mudança de país, já passei sozinho por mudança de cidade e já passei sozinho de estado para estado e de bairro para bairro, tá? Tudo sozinho. E tem um cachorro latindo, perturbando, cara. Mas vamos lá. O que mais que eu anotei aqui para tentar lembrar? Tá, e nisso tudo no meio de depressão, crise de síndrome do pânico e depois algo que há pouco tempo atrás a psicóloga detectou que além da depressão eu tenho TAG, que eu desenvolvi o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Aí, como se não bastasse passar por várias coisas sozinho, aí agora pela primeira vez na vida eu fiz uma cirurgia e passei por essa cirurgia sozinho. Teve várias outras coisas que eu com certeza estou esquecendo, tá? Mas aí eu passei por essa cirurgia sozinho. É uma cirurgia simples. Como cirurgia ela é simples, mas como pós-operatório ela é bem complicada, principalmente se você tá sozinho, tá? Como cirurgia os médicos consideram ela simples e é,
A minha cirurgia eu acho que durou uns 35 minutos. Eu fiquei acordado, eu pedi pra ficar acordado. Entendeu? Eu tomei a anestesia hack, que é aquela na coluna. E foi uma experiência bem estranha, sabe? Porque eu nunca tinha operado nada, então eu tava com certo medo ali. Não medo da cirurgia, do corte, mas o medo da anestesia. Eu tenho muito medo de anestesia, seja lá qual for. Se fosse uma anestesia local, eu acho que eu não tinha medo, mas na coluna, pô, cara, uma sensação muito estranha. Você toma anestesia na coluna, não dói. Já vou adiantando pra vocês, não dói. O nego fala, dói, dói. Não dói. Não senti dor nenhuma. Você só sente incomodinho, mas não é nada, tá? É pouca coisa. Então, pra mim, eu considerei que a anestesia não doeu. E eu considero que os médicos foram muito bons, mesmo sendo de hospital público, hospital arrumadinho, tudo certinho. É, Para quem pergunta qual hospital que eu operei no Hospital Francisco da Silva Teles, em Irajá, Rio de Janeiro, Zona Norte. Área que o bicho pega também. Mas o hospital é muito bom, é da prefeitura, então eu quero agradecer também o Dudu Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, cara, que está melhorando muita coisa, tá? Inclusive na área da saúde. É, A gente tem que reconhecer quando alguma coisa tá boa, né? Não demoraram muito para me chamar. E, cara, fui muito bem tratado no hospital, tá? Muito bem tratado mesmo. E o hospital todo limpinho. Nem parecia tanto um hospital público, de verdade. Tudo, ó, top. Cirurgião top, enfermeiros top. Inclusive tinha um lá, cara. Pô, o maluco a gente. O maluco brincalhão pra caramba, saca? Tinha um dia que eu tava cheio de dor, falei, porra, eu vou morrer. Mas eu já vi que o cara era zoeiro, né? Só uma paradinha pra vocês aqui. Ele falou, não morre no meu plantão não, deixa pra morrer depois das 9 da manhã. Aí eu entrei na pilha dele, não, falei, eu vou morrer agora, daqui a pouco mesmo, vai ser antes das 9 que você vai ter que segurar esse pepino. Ele falou, não, você tá proibido, você não vai morrer. Entendeu? E o engraçado, o cara era meio gay. Engraçado pra caramba, um cara muito gente, mano. Eu esqueci o nome dele, mas muito gente boa, cara. Entendeu? Então, porra, os enfermeiros, cara, lá, só uma enfermeira que era mais fechadona, uma lá da madrugada, mas o resto, todo mundo maneiro pra caramba. E esse cara, muito top, entendeu? Pô, aí a gente ficou a noite toda, eu não durmo mesmo, né? Vocês sabem que eu tenho insônia, mesmo operado, tava difícil de eu dormir, até tava, né, por causa da dor e tal, não tava tanta dor. A dor veio no segundo e terceiro dia, quando eu já tava em casa, aí o bicho pegou. Mas calma aí. Aí, como é que fala? Ah, esse cara é engraçadão, cara. A gente ficava discutindo, entre aspas, de brincadeira, né? Que eu não podia morrer antes das 9 horas da manhã, que é quando terminava o plantão dele, só depois das 9 horas da manhã, entendeu? Não morre, só morre depois das 9 da manhã. Eu falei, não, se eu tiver que morrer, vai ter que ser antes, cara. Vai ter que ser no teu plantão, que é pra atrasar você de ir pra casa e não sei o quê. Cara, muito top mesmo, entendeu? Mas que tava doendo, entendeu? Só que eu não sabia que depois, né, quando eu já saí do hospital, no segundo dia, no terceiro dia depois da cirurgia, putz, aí que eu ia saber o que que é dor de verdade na minha vida, tá? Ó, hoje eu tô sentado, tô conseguindo até chegar um pouquinho pra frente. Hoje eu tô o quê? No sétimo dia, se eu não me engano. Acho que é. A cirurgia tá tudo bem, eu tô fazendo os curativos, tá tudo certinho. Os pontos estão tudo ok. Eu tô conseguindo cuidar. Eu tô conseguindo me cuidar. Aí que entra onde eu queria entrar nesse vídeo. Eu tô conseguindo me cuidar sozinho, tá? Eu tô conseguindo cuidar. Eu não pensei que eu ia conseguir levantar da cama sozinho. Realmente, no segundo, terceiro dia, quase que eu não consigo. Era 10 minutos só para conseguir levantar, para conseguir me mexer, conseguir ir levantando devagarzinho, levantando devagarzinho, depois empurrando com a mão, depois apoiando com o cotovelo e fazendo não sei o que. Aí quando eu sentava na cama, era outra parto para levantar. Aí tinha que firmar o pé no chão, tinha que empurrar com a mão e parecia que, cara, o bagulho dói. Dói. Até porque essa área inguinal aqui é área de articulação, entendeu? Ah, o bagulho dói muito. Então, segundo, terceiro dia. E no terceiro dia, de madrugada, eu tive que ir na emergência. Eu cheguei lá, não no hospital que eu fui, num outro hospital, uma clínica. Eu cheguei lá, falei, ó, fiz uma cirurgia de hernia inguinal, tal, não sei o que lá, papapá. Cara, não tô aguentando de dor, tô precisando de alguma coisa, porque eu não tô aguentando.
Aí eles me deram uma injeção de pirona e uma injeção de cetoprofeno. Cara, o cetoprofeno me salvou, diminuiu bastante a dor. E o médico ainda me deu uma caixinha lá com 2 comprimidos, que é para tomar de 12 em 12 de cetoprofeno, que acabou que eu tomei um de 24 em 24. Tomei os dois, tomei um, 24 horas depois tomei o segundo. Até porque ele é de liberação rápida. Então ele fez efeito bastante tempo. Eu não precisei tomar os dois no mesmo dia. E até porque eu tenho gastrite, não é legal você ficar forçando muito o estômago com cetoprofeno. Mas eu fui reforçando com dipirona, que é uma coisa que isso eu tô tomando de 4 em 4, 6 horas ainda, tá? Isso ainda tô tomando de pelo menos de 4 em 4, ou pelo menos 6 horas. É... Que ainda dói, tá? Ainda tá doendo muito. Mas não tem comparação com o segundo e terceiro dia. Então eu fui, tive que sair de casa, pedi um Uber. A clínica é perto aqui. Pedi um Uber. De- Aqui onde eu moro é um prédio baixinho, mas não tem elevador nem nada. É escada, são 15 degraus pra descer, depois 15 degraus pra subir, e morrendo de dor. E cara, sozinho. Meia-noite e meia da manhã, eu descendo ali a escada sozinho, a escada caía. E se caísse, mano, acabou. Acabou porque ia arrebentar tudo, os pontos tudo por fora, eu não sei, mas por dentro é colocado uma tela e tudo, entendeu? Então quer dizer, cara, mas eu passei por isso, tô passando por isso, tá? Aí voltei pra casa, cheguei em casa. Olha a situação que eu passei. A caixinha de remédio que o médico me deu, pra tossir ainda tem que tomar cuidado. É, a caixinha de remédio que o médico me deu, aliás, ontem, falando nisso, 2 vezes me deu vontade de espirrar. Aí eu tava com aquela coisa. Aí quando eu tava quase espirrando, eu lembrei da cirurgia. Eu travei, não espirrei as 2 vezes, mano. Porque, porra, tossir de leve dá. Mas espirrar não tem coragem, não. Cara, eu consegui 2 vezes anular o espirro. A necessidade faz o sei lá o quê. O ditado é, né? Eu não lembro o que que é, mas a necessidade faz alguma coisa e fez, tá? Bom, aí a caixinha do remédio que o cara me deu, na hora que eu tava na clínica esperando, na saída da clínica esperando o Uber pra voltar pra casa, caiu no chão. E eu não consegui abaixar. Não pode abaixar. Além de não conseguir, eu não podia baixar. E eu tentando ali com o pé levantar, fazer alguma coisa, papapá, e o Uber chegou, aí eu fiz sinal, né? Tipo, espera um pouco, chegou uma hora, caraca, mano, o que que eu faço? Aí eu olhei pro cara, tipo, né? Pô, tem como vir aqui? Aí o cara veio. Eu falei, cara, desculpa, tem como pegar pra mim esse remédio no chão, cara, que eu fiz uma cirurgia, papapá, papapá, não posso abaixar e não consigo abaixar, tal, tal. Não, cara, não, não, tudo bem, não sei o que, papapá. Aí ele pegou pra mim e tal, não sei o que lá. Mano, eu nunca deixei cair tanta coisa na vida como tá caindo agora, principalmente aqui dentro de casa. E tudo que tá caindo tá ficando. Não tô abaixando pra pegar, entendeu? Tudo tá caindo tá ficando. Tem, a casa tá imunda. Eu não posso varrer, eu não posso. E não consigo ainda, mas eu não posso, tá? Não posso fazer esforço nenhum ainda. Tô com 7 dias de cirurgia. Eu não poderia nem estar ficando. Pera aí. Ai, tá vendo? Dói. Eu não poderia nem ficar muito nessa posição. Assim dói menos. Fico longe de vocês, né? Mas, cara, é... a casa tá imunda. Tá vendo ali? Eu botei uma camisa ali pra cobrir um monte de roupa ali. Porque eu não consigo tirar aquele chroma key dali, abrir a porta do armário pra guardar as roupas dentro. Até porque o armário tá uma bagunça também, entendeu? Mas eu não tô conseguindo. Eu até botei as roupas pra lavar anteontem. Quem lava é a máquina, não sou eu. Então ela lavou, depois eu consegui com muito custo pendurar as roupas. Aí depois que secou, eu peguei, botei aí, mas não deu pra guardar. Não consigo, entendeu? Então, cara, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: a solidão é a pior coisa que tem, mano. Mas tá mostrando pra mim mesmo que eu posso, que eu consigo, sabe? Que às vezes a gente pensa que precisa dos outros, sabia? E não. É claro que é muito melhor
É claro que é muito mais agradável você ter alguém. É claro que eu queria ter alguém. Mas para ter alguém agora tem que ter também confiança. Coisa que não sei, sabe? Se eu vou voltar a conseguir confiar em alguém. Eu quero voltar a confiar. Mas. E é muito melhor você ter alguém. É péssimo você ser sozinho. Mas o que eu tô querendo dizer é que, cara, que eu tô conseguindo. Entendeu? Eu tô conseguindo estar vivo. Depois de tanta depressão, depois da tag, depois não sei de quê, e de passar por isso, por aquilo. Eu achei, cara, que um certo ponto na minha vida, e ainda vem esses pensamentos na minha cabeça, mas eu achei que eu já teria, ó, há muito tempo. Mas eu me segurei. Eu já podia também ter entrado no mundo das drogas pra tentar me segurar, entendeu? Mas eu me segurei. Eu achei que eu poderia entrar no mundo da bebida também pra tentar me segurar. E teve uma época que eu comecei a beber. Mas eu falei, não quero. Parei e me segurei. Claro, tô me segurando sozinho, mas tô pedindo a quem? A Deus também, né? Porque quem mais eu tenho pra pedir? Tem que botar a mão em cima na hora de tossir. Então, cara, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se tem um lado positivo da solidão, é que no final eu tô conseguindo. Por mais que seja dolorido pra cacete, por mais que seja sofrido pra cacete, e por mais que seja triste, porque é triste você tá passando por tudo isso sozinho. Você vê outras pessoas com muito menos. Você tem pessoas do lado. Às vezes uma pessoa tá com uma gripe, mas tem a ajuda de alguém. Pra não levantar da cama por causa daquela moleza da gripe, aquela fraqueza. Mano, isso aqui é uma cirurgia. Entendeu? Então, eu não posso mostrar pra vocês por causa do local, mas, porra, mano. Eu não sei, eu vou tentar mostrar. Calma, calma. Vou tentar. Presta atenção do que eu tô falando. É lugar de articulação, mano. Tá com curativo, tá? Mas eu vou tentar tirar pelo menos abrir pelo menos um pedacinho. Pera aí. Levantar tem que ser devagar, né? Enfim, vocês viram a metade da cirurgia, que eu não abri tudo. Mas vocês viram, tá limpinha, não tá inflamada, tá tudo bem. Eu, eu, eu tô limpando. Eu tô fazendo curativo. Eu tô usando esparadrapo, gaze, soro fisiológico e álcool 70 para higienizar as mãos e as coisas, enfim. Eu tô conseguindo. É difícil, muito, mas eu tô conseguindo. Então fica aqui a lição. Dá pra conseguir. Dá pra conseguir. É uma merda, mas dá pra conseguir, tá? É, eu tenho que tirar o ponto com 15 dias. Se fosse pra tirar hoje, iria doer muito. Tá doendo bastante ainda. A não ser que o cara bote um spray de anestésico, alguma coisa assim. Porque senão não vai dar, não. Mas eu acho que ainda faltam uns 7 dias, eu acho, sei lá, pra tirar os pontos.
Então até lá acho que vai estar doendo menos. Mas eu não sabia que esse troço doía tanto. Eu sabia que ia doer. Eu sabia que ia ser difícil de levantar da cama. Mas eu não sabia que ia ser tão dolorido, tão difícil de levantar da cama. Principalmente segundo, terceiro e quarto dia. O primeiro não foi tão difícil, que eu tava no hospital, tava cheio de medicação. Mas quando eu vim pra casa no segundo dia e no terceiro dia foi o pior de todos. O quarto também foi horrível. Hoje, se eu não me engano, é o sétimo. Tá doendo, mas não tá mais aquela dor dos infernos. Tá doendo. Uma dor bem chata, mas ok, dá pra segurar. Entendeu? Mas antes. Enfim, eu já me estendi bastante nesse vídeo, gente, mas é só pra dizer o seguinte pra vocês. O que eu aprendi com essa solidão, e principalmente com essa cirurgia, é que quando a gente quer ou quando a gente precisa, a gente consegue. Na minha cabeça eu achava que eu não ia conseguir me virar sozinho. Não tenho ninguém. Ou eu faço, ou eu morro. Ou eu faço o curativo, ou o bagulho infecciona e dá merda. Ou eu levanto da cama, ou eu mijo na cama. Ou eu levanto da cama, ou eu passo fome. Não preparo nada pra me comer. Então eu preferi fazer, porque eu não tenho outra alternativa. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é, às vezes a gente consegue coisa que a gente não acredita. Claro, todo dia eu converso com Deus. Todo dia eu peço ajuda a Deus pra continuar me dando força. E tá me dando. E vai saber o que mais vem pela frente, né? Afinal, depois de sozinho, tá sinistro. Mas é isso, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, é isso. Que por pior que seja a solidão, tem um lado bom. E o lado bom que eu descobri é que eu sou capaz. Eu não dependo de ninguém. Entendeu? Claro, tem um lado péssimo nessa história. Que aí não se trata de depender ou não depender. Se trata de não conseguir e não poder. Eu não posso trabalhar durante 30 ou 60 dias. Depende muito. A minha moto, ela, ela é de kick. Você liga com o pé. Então, nesse caso, são 2 meses sem trabalhar. Se eu conseguir colocar um start na moto, que é ligado na mão, né? É R$ 550 o kit que vende na Shopee, o lugar mais barato. Aí, com 30 dias eu já posso voltar a trabalhar. Mas eu não tenho R$ 550. Fica aqui o pedido de ajuda. Se alguém quiser ajudar, a chave Pix tá aí na tela o tempo todo, tá? Mas esse vídeo não é pra pedir nada não. É só pra falar pra vocês o seguinte. Quando a gente não tem outra saída, a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer, por mais que Deus ajude, mas Deus não vai descer aqui e fazer, não. Ele pode te mandar a força pra fazer. Ele pode, sabe? Mas ele, pessoalmente, não vai descer e fazer pra você. Você vai ter que fazer. E é o que eu tô fazendo. Eu tô cuidando muito bem da minha cirurgia. Tá bonitinha. Tá muito bem cuidada. Não tá inflamando. Tô cuidando da minha comida. Do que eu... Dentro da possibilidade do que eu tenho em casa. Tô cuidando de tudo. Sabe? Só não tô cuidando de limpar a casa. Não tem como, não consigo. Isso aí já passa do limite de aguentar fazer e de poder fazer. Não pode fazer esforço. Isso é uma cirurgia complicada nesse ponto. São meses. A recuperação de 100% dessa cirurgia são 6 meses. 6 meses você pode subir pelas paredes, pular do terraço de um prédio. Mas antes de 6 meses você não está 100% colado, vamos dizer assim. Entendeu? Mas com um mês você já pode trabalhar, desde que, no meu caso de moto, tenha o start para ligar a moto na mão. No pé, porque a cirurgia é no lado direito e o start é do lado direito. Você força ali, aí lá dentro, no lado de fora não, mas lá dentro, pá, arrebenta. A tela sai, infecciona. Você tem que ser internado de urgência e operar de novo de urgência. Aí não é um mês para trabalhar, aí bota 4, 5 meses para trabalhar. Se você sobreviver, porque a infecção é coisa perigosa. Enfim, já falei muito, o vídeo se estendeu pra cacete. Mas que eu consegui fazer uma cronologia da minha solidão pra vocês e ver que eu consegui passar por todas as fases. Talvez eu consiga passar pelas próximas. Deus, menos, por favor, tá? Mas mesmo assim, eu não sei o que aguarda o futuro. Tá bom, gente?
Mas eu tô aí, lutando. E tô conseguindo. Então, se alguém estiver passando por alguma parada, tu também consegue. Se eu tô conseguindo, que eu tô cheio de depressão, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, cirurgia e mais isso, mais aquilo. Se eu tô conseguindo e eu não tenho ninguém para quem recorrer, você também consegue. Você com certeza pode ter amigos, família, sei lá o que mais, mulher, marido, whatever, seja lá o que for. Eu não tenho alternativa, é eu que tenho que fazer. Fechou? Então é isso, gente. O vídeo já ficou bem longo, vou dar uma... Não vou nem editar esse vídeo, não vai ter edição, vai direto. Só vou subir ele pro YouTube. E é isso, tá? Obrigado pela atenção. Se você ficou até o fim, talvez não tenha ficado porque o vídeo ficou longo, mas quem ficou entendeu um pouquinho da minha cronologia e vê que eu tô aqui. Dói, dói e dói, mas eu tô aqui, tá bom? Eu vou continuar lutando até um dia, quem sabe, eu voltar a ser o que eu era e eu vou voltar a vencer. Eu sempre venci até certo ponto. De certo ponto pra cá começou a dar ruim. Mas eu vou brigar contra isso. Eu vou correr atrás pra melhorar e pra vencer, voltar a vencer de novo. Mas primeiro eu tenho que vencer as minhas batalhas internas. Essas coisas que aparecem, entendeu? Pra que ele me derrubar. Mas eu ainda tô por aqui. Como diria Cazuza, ainda estão rolando os dados. É isso, gente. Forte abraço. Tamo junto. É nóis. Deixa like, se inscreve, compartilha e comenta. Fechou? E se você quiser dar uma força para mim comprar a peça para moto, para mim poder voltar a trabalhar com 30 dias, eu agradeço. Beleza? O vídeo não é para isso, mas eu aproveito a oportunidade porque eu preciso trabalhar. Porque eu não tenho ninguém para fazer para mim. Ninguém para pagar nada para mim. Ninguém para me ajudar. Então tem que ser eu também. Tá? E tudo que eu quero é voltar a trabalhar logo. Hoje eu não conseguiria nem poderia, mas com um mês eu posso, desde que eu tenha como ligar a moto na mão e não no pé. É isso, gente. Forte abraço, até a próxima. Fica com Deus. E se eu tô conseguindo, você também consegue. É nóis.